pintado por ele, mas tem um quadro dele onde ele aparece, as meninas. São um dos quadros mais famosos do Velázquez. Se não me engano, está no Museu do Prado, onde tem muitas obras dele. É um quadro interessante que todo mundo considera muito interessante pelo seguinte, porque ele tem um observador aqui, tem um espelho, né? Tem uma série de situações. Aqui a menina é o centro do quadro e aqui tem um autorretrato do próprio artista. É um artista extraordinário, com muitas obras importantes, muitas mesmo. É o grande artista do século e um dos maiores artistas de todos os tempos. Também não é muito mencionado, apesar de ser um artista extraordinário. Bom, e finalmente, né, nesse resuminho, porque são dezenas de escritores importantes, nós temos o mais famoso deles todos, que é o Cervantes, Miguel de Cervantes, autor do Dom Quixote. Esse aqui é bem conhecido porque a fama dele é... Muita gente pensa assim, a Espanha só tinha um escritor, que era o Cervantes. Isso é totalmente falso. Ele é o mais famoso de todos, né? Na época dele não era o mais famoso. Os outros eram mais famosos que ele. Mas com o Dom Quixote ele se transformou no escritor mais famoso da Espanha, de todos os tempos, né? Mas ele representa bem a qualidade, né? A grandeza, não só da literatura, mas da cultura espanhola naquele momento, né? Que tem obras arquitetônicas, tem um monte de coisa, não vamos entrar aqui em todos os detalhes. Mas é importante ver que os espanhóis, né, num dado momento, eles foram o centro econômico, político, militar e cultural do mundo. Depois vão ser substituídos pela França, e a França vai ser o centro cultural do mundo durante séculos. Bom, para completar essa breve introdução aqui sobre a questão da Espanha, é importante dizer o seguinte: império significa decadência, ao contrário do que muita gente pensa. O império, ele é, acima de tudo, uma operação de tipo parasitário. Quer dizer, o que é um império? É uma determinada nação que vive totalmente às custas de outras nações, do trabalho dos outros. E isso daí elimina, em grande medida, ou gradualmente vai aparecendo isso. É eliminada a necessidade de ter uma economia dinâmica no país imperial, de ter uma evolução cultural e científica importante. Como todo organismo parasitário, ele se acomoda naquela posição de viver às custas dos outros. Isso daí gera um processo de decadência que, na maioria dos países, né, que a gente vê, se não a totalidade deles, acaba deixando uma marca aí que vai durar séculos de decadência e de paralisia econômica. Isso vai acontecer com Portugal e já estava acontecendo nessa época, quando a Espanha se transforma na principal potência, já estava acontecendo com Portugal, né? O que explica o atraso econômico de Portugal e da Espanha é, em grande medida, a sua posição colonial, imperial no mundo. Portugal, inclusive, vai ter
vai ser o último império colonial a ser demolido, vai ser o Império Colonial Português, que vai ser demolido na década de 1970. Quer dizer, uma coisa, né, uma sobrevivência extraordinária. O Império Colonial Português vai ser destruído com a Revolução Portuguesa dos Cravos, de 1974. A Espanha vai cair por esse motivo, né? Vocês imaginem com todas aquelas colônias americanas e tudo mais, com a extração de ouro, a falta de atividade própria que acometeu a Espanha. Isso vai ser fonte de um atraso que vai marcar toda a história espanhola a partir daí. Né? Aí nós vamos ter, em 1789, em 1640, a Revolução Burguesa. Não, minto. No século XVI, né, a primeira Revolução Burguesa vai ser feita contra a Espanha, nos Países Baixos. E vai dar lugar a uma potência mercantil que não vai ultrapassar a Espanha pelo tamanho das colônias espanholas, mas vai ter um dinamismo muito maior do que a Espanha. Em 1640, a Inglaterra vai ter a sua Revolução Burguesa. Em 1789, a França vai ter a Revolução Burguesa. Né? Mas a Espanha não vai conseguir, né, durante todo esse período e além, resolver de uma maneira definitiva o problema da Revolução Burguesa na Espanha. E o motivo é esse daí, é o Império Colonial Espanhol, que é a grande âncora que mantém, né, o país parado durante tanto tempo. Bom, vamos ver se tem alguma pergunta sobre essa primeira parte da explicação. Minha dúvida é sobre a questão da Frente Popular. Hoje no Brasil a gente lendo o que a esquerda fala, tem pelo menos aí umas 4, 5 frentes, né? Que é a Frente Democrática, a Frente Ampla, a própria Frente Popular, a Frente de Esquerda. Quer saber se tudo isso daí é parte da mesma operação, né? É parte de uma mesma iniciativa, que é colocar a esquerda a reboque da burguesia, né? E se nessa época, né, da França e da Espanha havia o mesmo tipo de malabarismo, de uns tentar dizer que uma frente deve ser com uma burguesia mais amigável, outra só com partidos de esquerda, mas incluindo uma esquerda que abriga a burguesia em seu interior. Bom, essa pergunta é interessante, né? Porque comparar a situação brasileira com esses acontecimentos é uma coisa fundamental. Finalmente, o que nós queremos aqui é que... Eu estou meio apagado aqui no... O que nós queremos aqui é utilizar os acontecimentos, né? Estudar os acontecimentos históricos, a experiência da luta da classe operária em geral, para compreender a política que deve ser levada no presente. Então, em primeiro lugar, essa quantidade gigantesca de frentes, elas são, digamos assim, gradações da Frente Popular. O que é uma Frente Popular, essencialmente? É uma aliança dos partidos que tem uma posição dirigente no movimento operário e camponês com os partidos burgueses. Então, por exemplo, no Brasil, a Frente Popular, por excelência, né, foi a Frente Popular que se inicia
em 1989, na época atual, logicamente. Se inicia em 1989, na primeira eleição em que o Lula saiu candidato à presidência, que é uma frente popular bem de características mais esquerdistas, né? Era o PT, o PCdoB e o PSB. O PSB é o partido burguês. O PCdoB, num certo sentido, também é um partido, é quase um partido burguês. Então, uma frente popular bem característica. As outras variantes que foram mencionadas, elas são, digamos assim, gradações ou tentativas de formação de uma frente popular. Por exemplo, a Frente Democrática, a Frente Ampla, o nome já para ouvidos mais ou menos experimentados, você já sabe que está em marcha aí uma política de aliança com a burguesia, né? Nós vamos ver aqui na experiência da Revolução Espanhola para que serve exatamente a aliança com a burguesia. Porque essa é uma experiência muito desenvolvida de frente popular. As chamadas frentes de esquerda, bom, no Brasil o pessoal chama de frente de esquerda uma frente entre PT, PCdoB, PSOL e, sei lá, PSB, às vezes PDT. Isso não há dúvida nenhuma de que se trata de uma frente popular. O PDT é um partido burguês, o PSB é um partido burguês. Se uma frente com o PCdoB e o PSOL pudesse ser considerada como uma frente operária e tal, devido à fragilidade dos dois partidos, a gente colocaria o limite aí. Existem outras versões de frente de esquerda. Existe a frente de esquerda, da esquerda pequeno-burguesa e centrista, né? A frente com, vamos supor, PSOL, Boulos, PSTU, PCB, essa esquerda miúda, meio sem personalidade nenhuma, que é a esquerda centrista pequeno-burguesa. Isso também é um projeto de frente popular. Por que tudo isso daí é um projeto de frente popular? Porque a frente revolucionária, que tem uma característica revolucionária, é aquela frente que unifica organizações operárias de luta para lutar efetivamente. As frentes eleitorais, já quase que por definição, são frentes burguesas ou pequeno-burguesas. Vejam só uma coisa, né? Bom, no Brasil nós temos o fenômeno, que é muito comum aqui, desde a formação do PT, mas ele começa antes disso, é anterior a isso, que é o fenômeno do partido frente. O PT é um partido frente. Quer dizer, o PT em si já é uma espécie de frente popular. No PT você tem aí esses governadores do PT são governadores burgueses. Nenhum desses governadores tem nenhuma característica de ser um representante, um elemento vinculado à classe operária. E você tem aí uma esquerda e setores que estão ligados à classe operária. O PSOL é um partido frente também, que agrupa todo tipo de agrupamentos pequeno-burgueses. Muita gente não se dá conta, né? Tem gente que fala assim, não, o PSOL é um grande partido. Na verdade, não é nenhum partido e nem é grande, porque, na verdade, você tem aí 40 partidos independentes dentro do PSOL. Por que esse pessoal se junta todo num partido só? Primeiro, vamos convir que você juntar 40 grupos, é impossível de ter um programa, de ter qualquer programa, na realidade. Ou então, a maior parte dos grupos estão aceitando um programa de uma determinada facção, ou de duas facções. Quer dizer, já é um partido sem programa. Para que serve isso daí? Serve para que grupos que são raquíticos, eles consigam, né, através dessa unificação, eleger algum deputado. Bom, toda essa operação já é uma operação caracteristicamente pequeno-burguesa. Não tem nada a ver com a luta da classe operária.
Então tá certo, né? Na realidade, essas frentes todas que são eleitorais, a Frente Popular, em grande medida é um fenômeno eleitoral, não é só eleitoral, mas em grande medida eleitoral, elas têm essa característica de frente de colaboração de classe. Elas não são um instrumento de luta da classe operária, né? Nós vamos ver como é que funciona isso no caso da Espanha, que é uma coisa bem importante. No caso da Espanha, o caso da Espanha é um pouquinho diferente. O caso da Espanha e da França, né? Os partidos, eles ingressaram na Frente Popular explorando uma circunstância política muito especial. O caso da Espanha nós vamos ver. O caso da França, o que que é? A Frente Popular, ela surge da reação da classe operária contra o fascismo. Nós explicamos aqui. Em 1934, né, há um acontecimento chave no desenvolvimento da luta de classes na França, que é a tentativa das ligas fascistas de tomar de assalto o parlamento francês. Isso daí assusta a esquerda, né, e faz com que os partidos de esquerda se juntem. Os stalinistas estavam na mesma posição que eles defenderam na Alemanha, de considerar que os socialistas eram fascistas, né? Social-fascistas, eles falavam. E a social-democracia estava numa política pura de aliança com a burguesia. A pressão da classe operária faz com que eles se juntem. Então, quer dizer, como havia essa pressão, a Frente Popular aparece como uma coisa natural. Não precisaria ser explicada. Aí incluíram um partido burguês, imperialista, que era o Partido Radical. Um partido bem direitista, inclusive. Né? Isso daí era explicado assim, bom, eles não têm uma presença muito grande, mas é preciso unir forças, né? A direita civilizada, aquela coisa toda. Na Espanha nós vamos ver como é que funciona. Vamos lá? Sobre essa parte da formação da Espanha, uma vez que essas unificações começaram a ocorrer, não ficou muito claro para mim como que Portugal conseguiu escapar de ser parte dessa coxa de retalhos da Espanha. Não, Portugal é um estado independente antes da Espanha se unificar. Ele acaba, por ele ser unificado já de antes, ele acaba sendo um dos estados mais poderosos da Península Ibérica. Então, os próprios portugueses vão fazer tentativas aí de unificar outras províncias, outros reinos na época, com Portugal e vão fracassar, né? Isso vai ser conseguido pela aliança entre dois dos estados maiores, aí, que são Castela e Aragão. A unificação deles aí vai criar um poder de centralização política que vai isolar Portugal. Os espanhóis, em diversas oportunidades, sempre apresentaram a ambição de anexar Portugal à Espanha, né? E os portugueses sempre resistiram a isso. No reinado de Filipe II, Portugal se integra, né, na chamada União Ibérica. Mas isso aí dura pouco. Em 1640, há uma espécie de insurreição portuguesa contra a União Ibérica. Os fascistas espanhóis, nós vamos falar deles aqui, eles falavam que queriam anexar Portugal e transformar a Península Ibérica numa grande... Quer dizer, é lógico, né? Os espanhóis que anexaram a Galícia, a Catalunha, o País Basco e todas as regiões, natural que eles olhassem para Portugal como sendo mais uma região grande, né, para ser anexada aí. Mas os portugueses resistiram e não permitiram isso daí. Tem uma pergunta sobre a formação da Espanha, não sei se você vai tratar disso mais à frente, de qualquer modo fica a pergunta. Muitos grupos de esquerda
eles consideram, pelo problema da formação, essa formação imperfeita, do problema agrário, até mesmo dessa questão das multinacionais espanholas, que tem muito capital inglês, por exemplo, isso desde o começo do século XX e tal, eles consideram que a Espanha não é um país imperialista. Mas também é estranho falar que é um país atrasado, né? E não sei qual seria a caracterização correta disso. Não, a Espanha não é um país atrasado. O que acontece é que a Espanha ela demorou para resolver totalmente o problema democrático. Devido ao maior atraso, né? Os espanhóis tiveram dificuldade em resolver completamente o problema democrático. Nós vamos ver que a luta, né, entre os setores feudais e os setores burgueses, ela vai se desenvolvendo praticamente até a Segunda República Espanhola, né? A própria Guerra Civil Espanhola mostra aí ainda resquícios desse problema, porque a questão agrária tem uma importância muito grande na Revolução Espanhola. Mas isso daí é um desenvolvimento mais lento, mais acidentado do que os outros países, porque justamente o desenvolvimento da indústria espanhola e tudo mais é bem mais lento do que nos outros países europeus. Agora, falar que a Espanha é um país atrasado é um pouco... Né, a Espanha, o que caracteriza, na realidade, o país imperialista é que ele detém um acesso efetivo ao mercado mundial. Quer dizer, ele domina alguma parte do mercado mundial. Ele faz parte do consórcio de países que dominam o mercado mundial. Então, a gente vê o seguinte, a Espanha, ela foi um país com colônias importantes, que colônias, você até ver se eles não têm alguma colônia ainda, mas foi um país com colônias importantes até perto da Guerra Civil. Quer dizer, que ela tinha um privilégio no mercado mundial que países, por exemplo, como o Brasil, não têm. Não tem acesso a esse mercado. Portugal também. Portugal é um país que tinha o seu quinhão do mercado mundial, que eram as colônias portuguesas. E ele detém uma posição privilegiada nessas colônias, nessas antigas colônias até hoje, né? Então, o que caracteriza o país, digamos assim, imperialista seria isso. A gente vê, por exemplo, que a China e a Rússia, eles não têm um acesso independente no mercado mundial. Isso é contestado pelos países imperialistas em todos os lugares. Os países imperialistas não querem abrir mão do controle que ele tem sobre esses mercados. Os países europeus todos têm, numa medida maior ou menor, né, acesso ao mercado mundial. Os países europeus, quer dizer, desenvolvidos, né? Polônia, Romênia, Hungria, não tem. Bom, queria agradecer o superchat aqui da Cristina Gregório, muito obrigado. E também o superchat do Joxil. Ele faz uma pergunta um pouco fora do tema, mas eu vou citar aqui. Pode-se considerar Enéas um fascista? Enéas? É, um pouquinho fora. Enéas, o político português, é isso? Não, acho que o brasileiro mesmo. Ah, o Enéas que morreu? Ah, isso aí a gente pode dizer que é literalmente levantar defunto do túmulo, né? Ele era, se não integralmente fascista, ele estava bem no caminho. Também agradecer o superchat da Elizabeth Novi e fazer a pergunta do Crítica Ácida, que talvez caiba na próxima parte do curso. Os anarquistas espanhóis têm alguma parcela de culpa na derrota contra o fascismo? Nós vamos ver isso aí. Vamos deixar para... Então é isso.
Acabou tudo? Acabou. Bom, vamos ver um pouco da história da Espanha até chegar em 1936. Cadê o operador? Hã? Vem aqui, filho. Vamos ver a cronologia. Bom, como nós fizemos com a cronologia em Portugal, né? Vamos pegar a partir das guerras napoleônicas, né? Bom, uma coisa que a gente tem que falar sobre, em geral, sobre a história, né, da Espanha. Deixa eu só pegar uma coisinha aqui. Aqui Portugal, no século XIX em diante, tem uma história extremamente turbulenta. Muita gente pode pensar que a Revolução Espanhola foi um acontecimento extraordinário na vida espanhola. Não é assim. Na realidade, se a gente for ver a história espanhola, de um ponto de vista geral, nós vamos ver que é um país onde não faltaram revoluções, né? Inclusive, os espanhóis têm essa fama, né, de que é um país, o povo é passional, turbulento, revolucionário e tal. Muitas vezes, esse negócio que falam aqui dos brasileiros, né, que os brasileiros não são de luta e tudo mais, isso daí sempre apareceu em comparação com os espanhóis, né? Que o brasileiro seria pacífico, o português também, e já os hispânicos, né? Tanto os espanhóis propriamente como os hispano-americanos, esses não, seriam bem revolucionários. Isso aí vem do fato de que a história espanhola é uma história mesmo muito revolucionária. Eu vou ler para vocês aqui um trecho de um texto de Marx sobre a Revolução Espanhola, uma das muitas, de 1873. Quer dizer, da época da Comuna de Paris. Então, Marx, eu vou ler só para a gente ter uma ideia do panorama geral. Ele diz o seguinte: a Revolução na Espanha, até agora, tem assumido a aparência de uma condição permanente, que, como nosso correspondente em Londres nos informou, as classes endinheiradas, ricas e conservadoras começaram a emigrar para buscar segurança na França. Não é surpreendente. A Espanha nunca adotou a moda francesa moderna, tão geralmente em voga em 1848, de começar e terminar uma revolução em 3 dias. Seus esforços nesse sentido são complexos e mais prolongados. 3 anos parece ser o limite mais curto para o qual a Espanha se restringe, enquanto que o seu ciclo revolucionário algumas vezes se expande para 9 anos. Assim, a primeira revolução no atual século se estendeu de 1808 a 1814. A segunda, de 1820 a 1823. A terceira, de 1834 a 1843. Quanto tempo a revolução atual continuará,
ou no que resultará é impossível para o político mais agudo de prever. Mas não é demais dizer que não há nenhuma outra parte da Europa, nem mesmo a Turquia, ou a guerra russa, que oferece um interesse tão profundo para o observador reflexivo como a Espanha nesse momento. Então você vê que o Marx, como introdução ao problema da Espanha, ele fala que a Espanha, além de ser um país dominado por revoluções, ele não segue a França moderna, que começa uma revolução e termina em 3 dias. O que ele quer dizer com isso, né, só para entender, ele não quer dizer a revolução no seu conjunto, ele está falando da revolução armada. Mais propriamente, a gente diria da insurreição, daquele movimento para tomar o poder. Na Revolução de 1848, a insurreição é vitoriosa em pouco tempo, numa luta de barricadas. Então ele fala que na Espanha as revoluções, quer dizer, as lutas armadas duram até 10 anos. Bom, aí nós começamos. Isso daqui é muito importante para entender o que vai acontecer depois. Não vou fazer nenhum relato detalhado, né? O próprio Marx deu as datas aí das revoluções, mas elas começam aqui com uma enorme revolução quando os exércitos napoleônicos invadem a Espanha. Tá? A população de Madrid se revolta contra o exército francês e começa uma verdadeira guerra, onde o exército francês vai pagar caro por ter invadido a Espanha. Juntam-se todas as forças da Espanha e, finalmente, os franceses, em 1813, 5 anos depois, eles são obrigados a sair da Espanha. A derrota francesa na Espanha foi o começo da derrocada do Império Napoleônico. Né? Os franceses nunca imaginaram que eles pudessem se defrontar com uma resistência tão grande como eles se defrontaram na Espanha. O país inteiro se subleva, tem guerra de guerrilhas, os militares franceses são atacados, a França é um exército muito imponente. E, finalmente, né, a população derrota a invasão francesa. Né? Os liberais, que, num certo sentido, viam até a ocupação francesa como uma coisa positiva, né? Eles não conseguem se colocar na cabeça da revolução, que é, num certo sentido, de uma maneira muito confusa, uma revolução burguesa. Né? E a revolução, ao invés de levar a uma república ou ao estabelecimento de um novo regime, ela coloca de volta no poder um rei absolutista, que é Fernando VIII. Aqui nós temos, vamos passar aqui, aqui nós temos uma série de acontecimentos. Né? Se a gente fosse descrever, só para se ter uma ideia, se nós fôssemos descrever cada momento da história, nós íamos ver aqui que tem insurreições, golpes, guerras, etc. e tal, uma atrás da outra. Né? Nada disso é pacífico. Sobe aqui um pouquinho. Em 1871, né, em 1872, há um levante republicano, depois de muita crise, né? Muita crise mesmo. Veja aqui que aqui fala, 1868. De 1868 a 1873, 4, na história espanhola isso é conhecido como o sexênio revolucionário. Então, que são revoluções... Quando você olha o panorama da história espanhola, é tanta coisa que você não sabe dizer quais são as revoluções. De tanto levante armado e tudo mais. E nós vamos ver que essa situação ela continua na época da Revolução Espanhola. Aí o levante republicano, né? No ano seguinte, os republicanos são derrubados, que mostra a intensidade da luta de classes, né?
Aí vem o restabelecimento da monarquia. Há uma monarquia, a monarquia ela se alterna entre monarquia absoluta, quer dizer, ditaduras, e monarquias constitucionais. Em 1888 é fundado o Partido Socialista, um ano antes da fundação da Segunda Internacional, e é fundada a UGT. Nós vamos mostrar aqui com mais calma os diversos partidos e personalidades que participam da Revolução Espanhola. Já no começo do século, a classe operária entra nesse caos, né, com o desenvolvimento da indústria, e a classe operária passa a ter uma participação muito grande nesse quadro de instabilidade política permanente. Em 1911, é criada a CNT, que é uma das principais organizações na Guerra Civil Espanhola, na Revolução Espanhola. Vamos falar dela também com mais calma. Em 1921 é criado o Partido Comunista. Em 1923, né, dentro da monarquia, quer dizer, sem derrubar o rei nem nada, mas em acordo com a monarquia, nós temos aí o início, mais ou menos, dos acontecimentos que vão levar à Guerra Civil, que é o golpe de Estado do general Miguel Primo de Rivera. Só chamar a atenção para esse nome, porque nós temos nessa história dois Primos de Rivera. É o Miguel, que é o que dá o golpe de Estado, estabelece a ditadura, conhecida como ditadura de Primo de Rivera, e é o Antônio Primo de Rivera, que é o filho dele, que é o fundador da Falange Espanhola, a principal organização fascista da Espanha. Em 1930, né, a crise se aprofunda, o Primo de Rivera renuncia ao fim da ditadura. Nesse mesmo ano é criada a FAI, Federação Anarquista Ibérica. Em 1931, a gente pode dizer que é o começo da Revolução Espanhola, cujo ápice é a Guerra Civil de 1936. Né? O rei Alfonso XIII renuncia, abdica, e aí é proclamada a República, a Segunda República Espanhola. Se vocês prestarem atenção na exposição de Portugal, é um processo muito parecido com o processo português. Né? Dá para comparar bem. A partir da invasão napoleônica, né, vamos procurar estabelecer claramente o significado dos acontecimentos. O que significaram as guerras napoleônicas? As guerras napoleônicas, elas foram um movimento da burguesia francesa, mas ao mesmo tempo da burguesia europeia em geral, muito influenciada pelos acontecimentos, para estabelecer nos diversos países, em alguns lugares pela guerra napoleônica, em outros lugares por levantes de setores da burguesia e tudo mais, né? Uma série de acontecimentos distintos, estabeleceu um regime capitalista, mas principalmente é um esforço, né, para eliminar as classes reacionárias e estabelecer um regime jurídico de tipo capitalista. No centro da ocupação napoleônica de vários países europeus vai estar aquilo que Napoleão considerava que era a sua principal obra, o Código Civil Napoleônico. Parece uma coisa meio banal, né? Um Código Civil, mas o Código Civil Napoleônico era um conjunto de normas que estabelecia um funcionamento da sociedade
sobre bases, se não efetivamente capitalistas, bases favoráveis ao capitalismo. Quer dizer, relações jurídicas de tipo capitalista. Bom, esse é o fenômeno fundamental que nós temos aí durante todo o período napoleônico, né? Muita gente critica o Napoleão porque ele era principalmente se vocês pegarem aí uma certa esquerda, a direita condena muitas vezes, mas os conservadores sem dúvida nenhuma, mas até mesmo uma certa esquerda condena o Napoleão porque ele era um ditador, era um militar, ocupava países, invadia países, etc. E tal, o que ele efetivamente era, né? A ditadura napoleônica era uma ditadura militar real, mas o que nós temos que ver nesse processo político não é tanto a forma política do processo, né, que é importante num determinado sentido, mas mais é o conteúdo social do processo. As guerras napoleônicas são uma espécie de revolução burguesa feita pelas armas, né? Quer dizer, é muito conhecida a ideia de que os exércitos napoleônicos levavam a revolução burguesa à força para os diferentes países europeus. E, efetivamente, não há como negar, né? Essas ocupações, essas guerras e tudo mais, elas vão abalar de maneira definitiva as monarquias absolutas e vão abrir caminho para a transformação de toda a Europa numa região capitalista, né? Por exemplo, Napoleão, a ocupação napoleônica de Portugal e da Espanha liquida as monarquias absolutas. A partir daí elas vão ser um fenômeno de absoluta instabilidade. Mais um fenômeno de reação política do que um fenômeno efetivamente de dominação de um regime político, né? Em Portugal, até a invasão napoleônica, é o velho regime. Na Espanha, a mesma coisa. Na Itália, Napoleão vai sentar as bases da unificação italiana, que vai se concluir coisa de 50, 60 anos depois, através do ressurgimento, né? Na Alemanha, a mesma coisa. Ele vai abalar profundamente todos aqueles príncipezinhos e não sei o que. A Alemanha estava dividida, ficou dividida em mais de 100 países diferentes até 1870, na Guerra Franco-Prussiana. Então, quer dizer, o fenômeno napoleônico é um ajuste de contas da Revolução Burguesa com esse passado feudal. Por isso que é importante o que acontece aí. E nós vemos que no caso de Portugal e da Espanha, o que vai acontecer... Nossa, o que é isso? Hã? Um atentado vegetal. A invasão napoleônica vai dar lugar a um período de longa instabilidade política. Na França, nós vamos ter também o mesmo período. Não é uma peculiaridade de Portugal e da Espanha. Nós vamos ver o seguinte: nós temos a Revolução de 1789, depois vem o Diretório, que é uma reação à Revolução. Aí vem Napoleão, que contribui para assentar as bases de um regime propriamente capitalista, isso sem falar na expansão comercial e econômica da França para os outros países. Há um período de reação, que é a chamada Restauração Francesa, que vai aproximadamente de 1814 até 1930, né, são 16 anos, onde a direita faz uma séria tentativa de reverter a situação, mas não consegue. Depois nós temos a Revolução de 1830, de 1848, de 1870, que liquida a fatura e abre caminho para o estabelecimento dos chamados regimes liberais na Europa. Esses regimes liberais são o pano de fundo da questão que nós estamos estudando aqui, que é a ascensão do fascismo.
o fascismo ele se volta contra esse regime que seria o regime próprio da burguesia em todos os países. Tá? O regime do parlamento, do Estado de Direito, da política econômica liberal, quer dizer, do livre comércio e tudo mais. Nos países mais desenvolvidos, isso se estabelece com uma certa rapidez. Né? Depois do período napoleônico, nós vimos aí, tem o intervalo reacionário, etc. e tal, mas por volta de 1870 o capitalismo é dominante na maior parte da Europa, né? Na Itália, na Alemanha, na França e outros países. Em Portugal e Espanha acontece o mesmo processo, só que retardado pelo desenvolvimento mais lento do capitalismo ibérico. O que vai acontecer também em alguns outros países. Em alguns, esse desenvolvimento vai ser tão lento que nunca vai fazer com que esses países cheguem efetivamente a ser países capitalistas. Então, nós temos que levar em consideração. O caráter acidentado, turbulento da história de Portugal, que nós já vimos, e da Espanha, que nós estamos vendo agora, é o problema de que a burguesia não consegue eliminar completamente as outras classes sociais, e essas classes sociais, elas não conseguem também evoluir completamente para um sistema capitalista agrário. Né? Que esse é o problema. Por isso, nós vamos ver que tanto em Portugal como na Espanha, e na Espanha é muito marcante isso, o problema agrário é um problema importante. Esse problema agrário foi importante na maioria das sociedades europeias, né? E precisa ser resolvido para que o país consiga ter um verdadeiro desenvolvimento capitalista, porque sem a solução do problema agrário, nós temos duas questões que entravam o desenvolvimento do capitalismo. Uma é a acumulação de capital, que teria que vir do campo, com a expropriação de uma boa parte dos camponeses, e o outro é a criação de um mercado interno capitalista que dê sustentação ao desenvolvimento capitalista, em primeiro lugar, dentro do país, que é onde o capitalismo se desenvolve inicialmente. Tá? Então, nesses países aparece frequentemente a discussão de que eles seriam países atrasados, etc. e tal, porque o desenvolvimento ele é lento e até certo ponto incompleto. Mas o que a gente deve dizer é que são formas um pouco que de transição entre um regime e outro regime. Uma característica, né, que é importante para entender o ascenso do fascismo, tanto em Portugal como na Espanha, é que esses países não tinham uma democracia mais claramente estabelecida, mais sólida, vamos dizer assim. Eles eram países que viviam entre a ditadura e um regime parlamentar muito deficiente, vamos dizer assim, né? Então, o fascismo, num certo sentido, ele aparece muito como uma espécie de continuidade daquilo que já havia antes. Se na Itália, né, o fascismo italiano ele vai para derrubar o regime liberal, claro que com o acordo da burguesia, tudo, aqui não acontece a mesma coisa, mas já não é exatamente a mesma coisa. Porque a história espanhola, por exemplo, está cheia de golpes de Estado, e a história portuguesa também. Vai aparecer, muita gente vai se confundir que isso daí é um golpe de Estado como outro qualquer. Né? Tanto de Portugal, que acaba com a República, né? Acaba com a República não, que estabelece a ditadura em 1926, como na Espanha. Então, aqui o golpe de Estado do Primo de Rivera é a última tentativa dos reacionários apoiados na grande burguesia
durante a monarquia, de estabelecer de colocar o país numa situação de estabilidade, quer dizer, acabar com o movimento operário, acabar com o movimento camponês e estabilizar a situação, principalmente abrindo caminho para uma estabilização econômica. Bom, logicamente que a ditadura do Primo de Rivera, que não é uma ditadura de características fascistas, né? É o que a gente poderia chamar hoje em dia de ditadura antiga, né? O Trotsky fala, por exemplo, que é preciso estabelecer uma diferença entre a ditadura clássica e o fascismo. Quando ele fala de ditadura clássica, ele está pensando justamente na ditadura do Primo de Rivera. Então, seria bom a gente falar 2, 3 palavrinhas sobre essa ditadura. Que tipo de ditadura que era? Ela era justamente aquela ditadura que coloca um ferrolho na vida política, mas não extingue essa vida política completamente. Quer dizer, ele intervém nos sindicatos, contra as greves, reprime as greves, reprime os partidos políticos burgueses e tudo mais, mas ele abre também caminho para uma participação política de diversos setores. Por exemplo, para se entender bem a ditadura, a ditadura faz aí uma tentativa de estabelecer uma legislação trabalhista. E quem vai participar do regime, né, para discutir a legislação trabalhista vai ser uma das principais figuras da esquerda do Partido Socialista, um cidadão chamado Largo Caballero, personagem muito importante na Revolução de 1936. Então a gente vê que qual é a diferença dessa ditadura com a ditadura fascista? Ela é uma ditadura que, digamos assim, exerce uma certa compressão sobre a vida política. Mas ela de forma nenhuma desarticula toda a vida política, elimina todas as instituições, quer dizer, o objetivo dessa ditadura antiga não é arrancar pela raiz os movimentos operários de esquerda e etc e tal, como a gente vê nas ditaduras latino-americanas das últimas décadas. A ditadura militar brasileira, por exemplo, não foi assim. Na ditadura militar brasileira, você nunca sonharia que um membro do Partido Comunista, Socialista, do PTB, fosse participar de nenhuma ação da ditadura. Pelo contrário, estava todo mundo correndo para sobreviver. A ditadura militar brasileira, ela procurou arrancar a esquerda brasileira pela raiz. Por isso que nós temos também uma ditadura que durou 20 anos. Porque o ataque contra o movimento operário foi um ataque muito profundo. Essa ditadura, embora fosse uma ditadura, e uma ditadura repressiva e reacionária, ela não era tanto. Esse daqui é o general Miguel Primo de Rivera. E como essa ditadura era uma ditadura ao estilo antigo e tudo mais, as flutuações da situação política e econômica levam a ditadura ao colapso. Ela não tem uma sustentação firme, ela não eliminou a oposição. Os partidos, eles estão submetidos aí a uma série de restrições, mas eles continuam existindo, os sindicatos, tudo. Bom, com a ditadura do Primo de Rivera, em 1931, cai a monarquia, né? Definitivamente. Quer dizer, as classes sociais reacionárias que procuravam sobreviver sob a cobertura do regime monárquico, elas passam a segundo plano. A partir daí, é como acontece no Brasil em 1930. A oligarquia cafeira cai para segundo plano, né? O latifúndio continua sendo parte da classe dominante, mas cai para segundo plano, e a burguesia industrial e o imperialismo assumem o controle das operações, né? Um dado significativo é o seguinte: Primo de Rivera cai porque a Espanha é atingida pela onda de choque
provocada pela crise da Bolsa de Nova York, em 1929. Isso daí leva a situação a um colapso total. Aí resta a burguesia estabelecer a república, tá? Como uma tentativa de controlar a situação política, controlar o movimento operário e encaminhar a situação econômica, né, por vias, vamos dizer assim, pacíficas, ou seja, por vias de um acordo entre as classes sociais, que se manifesta num acordo entre os partidos políticos que representam, de uma maneira ou de outra, essas classes sociais. Esse é o significado da República. Porém, né, vamos voltar aqui na cronologia. Sobe aqui. Uma coisa que fica claro desde o primeiro momento, né, na questão da proclamação da República, é que a República ela nasce com uma enorme influência da esquerda. O governo que se forma aí, depois da proclamação da República, é um governo que é basicamente da ala esquerda do Partido dos Republicanos e do Partido Socialista. Quer dizer, uma coligação entre republicanos de esquerda e socialistas. Por quê? Porque a República cai no meio de uma enorme agitação política na Espanha, que é uma coisa praticamente permanente no país. É votada a Constituição e um representante da ala esquerda do Partido dos Republicanos é eleito presidente da República, Alcalá Zamora. Esse cidadão aqui, nós vamos falar um pouquinho mais dessas figuras aí todas. Aqui, na Segunda República Espanhola, né, nós podemos entender a coisa através de uma divisão esquemática, que é o seguinte. Os 2 primeiros anos da República, de 31 a 33, eles são conhecidos como o biênio reformador, onde governam os republicanos com os socialistas. Aí eles tentam fazer uma série de reformas, né, que são as mesmas reformas que a gente viu em todos os lugares, quer dizer, podar a igreja e etc. e tal. Mas, né, na situação espanhola, o Partido Republicano, que é um partido esquerdista, digamos assim, e o Partido Socialista, eles são colocados em confronto com a mobilização operária e camponesa. E aí há um acontecimento importante, né, durante esse período, que é, eu não sei a data aqui porque eu esqueci de anotar aqui, é o chamado massacre de Casas Viejas. Tem uma foto aí do... Você pode ver, a foto é bem significativa, né? O pessoal morto aqui. Num desses inumeráveis levantes dos camponeses e operários espanhóis, o governo republicano usa força bruta e promove um massacre, o que coloca o governo no fio da navalha. Quer dizer, perde completamente o apoio e a tolerância do movimento operário, dirigido pelo Partido Socialista. O Partido Socialista sai abalado também pelos anarquistas, né? Essa situação dá lugar, né, à eleição da direita para o governo. E aí entra a segunda parte da República, que é o chamado biênio negro. Ou seja,
dominado pela direita, mais conservadora. Volta aqui, Rafael. Nesse meio tempo também a gente vê o enfraquecimento do regime político pela tentativa, há uma tentativa de insurreição anarquista e há uma tentativa de golpe de Estado da extrema-direita, né, com esse general Sanjurjo, que seria, né, nós vamos falar desse cidadão também, o dirigente da contra-revolução fascista, não tivesse ele morrido num acidente de avião em Portugal um pouco antes, quando ele se dirigia à Espanha para dirigir o golpe de Estado. Ele faz uma tentativa, ele faz uma tentativa de golpe, o golpe fracassa, ele é preso, é julgado, e quando entra a direita no governo, a direita solta ele e ele foge para Portugal. E de Portugal ele organiza o golpe de Estado, né, que ele já havia tentado, que vai ser o golpe de 1936. Dê aqui a cronologia. Sobe um pouquinho aqui. Ah, tá ali. 1933, o massacre de Casas Viejas. Em maio, né, a esquerda derrotada sobe à direita. Em 1974, nós temos um acontecimento que é decisivo nesse encadeamento aqui de acontecimentos políticos, que é o seguinte. Provavelmente, acho que pela quarta vez, né, o movimento operário tenta uma insurreição. Os anarquistas e também o Partido Socialista, eles tentam uma insurreição em Madrid e Barcelona, né, e essa insurreição se espalha por diversos pontos do país e é formado, né, na região norte da Espanha, a chamada Comuna das Astúrias, né, onde em várias cidades ali o movimento operário toma conta das cidades e praticamente estabelece aí uma república socialista, digamos assim. E isso dá lugar a uma inacreditável, uma violentíssima repressão do movimento operário. Só para se ter ideia, fora os mortos, que foram muitos, 30 mil pessoas são presas. E parece que dessas 30 mil, 9 mil são condenadas para ficar na cadeia um longo período. Aqui nós já vemos a primeira intervenção da extrema-direita fascista, cuja milícia, né, da Falange, participa ativamente da repressão do movimento operário em todos os lugares, particularmente nas Astúrias. Bom, nessa altura dos acontecimentos, em 1934, quer dizer, um ano depois da subida de Hitler ao poder, dos acontecimentos na França, já ninguém mais tem dúvida de para onde que a situação se encaminha, né? Pelo menos isso daí a gente deve reconhecer, né, de todos os agrupamentos de esquerda espanhóis, que eles não tinham essa atitude beata aqui, que a gente vê no Brasil, onde a pessoa acha que não vai acontecer nada, né? Eles, pelo contrário, já vendo o desenvolvimento da coisa em outros países, eles chegaram à conclusão de que a coisa ia ficar muito feia na Espanha. E aí eles formam a Frente Popular. Como nós estamos simplesmente narrando os acontecimentos aqui, não vamos entrar no mérito de cada coisa, vamos deixar assim. A Frente Popular é constituída entre o conjunto das organizações de esquerda e o partido, a ala esquerda dos republicanos. O mesmo cidadão que tinha massacrado os operários lá
no ano anterior, em 1933. Sobe mais um pouquinho. Em fevereiro de 1936, a Frente Popular ganha as eleições, com um grande impacto, né? Por exemplo, o Partido Socialista, que tinha meia dúzia de deputados e tudo, elege 99 deputados para o parlamento. E o Partido Comunista, se não me engano, elege 11 deputados. Quer dizer, já é uma eleição que expressa toda uma tendência revolucionária dos trabalhadores, né? Esse mesmo Azaña é eleito presidente da República. A situação se transforma numa situação extremamente polarizada e tensa, né? E em julho, 6 meses depois, 17 de julho, começa o golpe fascista. Então, nós temos aqui a cronologia dos acontecimentos, né? Vamos recapitular um pouco. Vocês vejam o seguinte: nós temos aí um longo período de instabilidade, de luta entre a burguesia e os setores mais reacionários da economia. Isso aí leva a enfrentamentos duríssimos. Quando a classe operária surge no cenário político, esses enfrentamentos, eles adquirem uma intensidade muito maior. Logicamente, que a burguesia se torna uma classe que abandona totalmente qualquer posição revolucionária e que as posições revolucionárias ficam na mão da classe operária e, secundariamente, do campesinato espanhol. A partir daí, né, o enfrentamento não vai ser tanto entre a burguesia republicana e os setores reacionários, como entre a classe operária e o conjunto da burguesia, o conjunto da classe dominante. A última tentativa da burguesia, né, de manter a monarquia é a ditadura militar do general Primo de Rivera. Quando essa ditadura cai em 1931, começa um processo revolucionário que vai até, né, que vai, digamos assim, vai explodir de uma maneira completa com o golpe de Estado fascista em julho de 1936, quando a Frente Popular está no poder. Bom, vamos ver as perguntas. Deu para entender bem essa sequência de acontecimentos? Rui, ainda sobre aquela primeira parte, na aula de Portugal você explicou como funcionavam as alas ali que estavam em disputa ali entre a monarquia liberal e a monarquia absolutista e tal, e como que isso desembocou na formação da República em Portugal em 1910. A esquerda, por um lado, a gente viu nas eleições de 2018, opunha, né, a democracia liberal ao fascismo, né, colocava como se existisse uma polarização entre essas duas formas de dominação da burguesia. No curso aqui a gente viu que durante o feudalismo teve essas duas formas de dominação também da aristocracia feudal, né, a monarquia absolutista e uma monarquia constitucional, liberal e tal. Existe uma oposição na forma só entre essas formas de dominação, e como isso daí influencia na ascensão do fascismo, né? O fascismo é, digamos assim, uma forma retrógrada da mudança do capitalismo mais liberal para o capitalismo imperialismo, né? Na forma imperialismo, é uma forma, digamos, de voltar à roda da história, né? Esmagar o movimento operário no sentido de tentar voltar a história para trás, alguma coisa nesse sentido? Não. O fascismo, aí é que está, né?
uma questão que confunde aí no caso, que é o seguinte: as organizações fascistas, principalmente nos países latinos, elas têm raiz, né, nas forças reacionárias anteriores e na ideologia dessas forças também. Isso é uma coisa que leva a uma interpretação equivocada do problema do fascismo nesses países. Porque, por exemplo, Mussolini, ele aparece como sendo um defensor de, digamos assim, de uma ideologia nova, moderna. O fascismo italiano, ele parece como uma ideologia moderna. O fascismo alemão, numa certa medida, também. Isso daí, logicamente, é falso. Não é bem assim, né? Porque o fascismo italiano, Mussolini começa como uma mistura de reivindicações sociais da classe operária, porque faz parte do movimento fascista uma ala importante do anarcossindicalismo, do sindicalismo revolucionário, e ele mistura isso daí com outras ideias, mas principalmente, né, o eixo fundamental do fascismo é a ideologia nacionalista. E essa ideologia nacionalista, ela é uma coisa reacionária, ela é uma tentativa, ela surge, né, a gente viu isso no caso da França, como uma tentativa de setores reacionários de colocarem na política da sua época o problema do retorno a formas anteriores. Quer dizer, deixa eu explicar um pouco melhor isso aqui, que eu não sei se ficou claro no caso da França. Na Revolução Francesa, você ouve muito a expressão patriotismo, né? Então, você vê o hino da França, né? Allons enfants de la patrie, começa assim, a pátria, patriotismo. Isso aí poderia levar todo mundo a pensar que é o mesmo nacionalismo que o Hitler vai falar. Mas não é verdade. O nacionalismo aparece em oposição a essa ideologia. Isso daí é uma ideologia de tipo republicano, democrática. E quando os franceses falam pátria, eles nunca colocam, né, a Revolução Francesa nunca coloca uma oposição entre os franceses e os outros povos. Eles falam na comunhão dos povos, na ajuda dos povos e tal. Quer dizer, eles pensam assim: são os republicanos, né, democráticos, contra as monarquias. É assim que eles veem a coisa. E a pátria tem esse significado, né? Quer dizer, a pátria é contra a monarquia, não é o rei. Não é uma coisa mística, é a unificação dos cidadãos na Revolução Francesa. Já o nacionalismo, ele vai aparecer da seguinte maneira: ele vai aparecer como uma ideologia xenófoba. Eu expliquei aqui que na constituição desse nacionalismo direitista aparece muito o problema do antissemitismo. O antissemitismo é usado para consolidar essa ideia de nacionalismo. Então é assim, é contra o estrangeiro, contra aquele que não é, né, do país, já é um outro tipo de nacionalismo. Então o Mussolini, por exemplo, apesar dele apresentar coisas novas no fascismo, a ideologia do fascismo, na realidade, é essa ideologia nacionalista, que é uma ideologia reacionária e uma reação à própria Revolução Francesa. É só na aparência, em algumas coisas, que o fascismo parece ser uma coisa moderna. Já no nazismo alemão, esse fenômeno é mais marcante, né? Porque o nazismo alemão, ele fala, um dos lemas
dos nazistas era terra e sangue, né? Que é da época da reação, né, dos países germânicos contra o próprio Napoleão, uma reação de características contra-revolucionárias. Então, quer dizer, terra e sangue já não é um negócio moderno. Isso é uma coisa medieval. Quer dizer, no fundo, não. No fundo, né, não na superfície, a ideologia fascista é sempre reacionária. Ela não é apenas contra-revolucionária. Ela é reacionária no sentido de que ela quer, né, fazer, como você disse, a roda da história voltar para trás. Mas aí acontece o seguinte, que a história ela é feita dos fatos do desenvolvimento dinâmico da situação. Quando a classe operária surge, o conflito de classe se torna um conflito intenso e tudo mais, o capitalismo entra em crise, de uma crise terminal, o que acontece? Os grandes capitalistas são os que estão enfrentando a classe operária. Mas eles, ao adquirir uma posição completamente contra-revolucionária, eles vão buscar o apoio e a própria ideologia nessas forças reacionárias mais antigas. Então, por isso muita gente analisou que o fascismo fosse uma força que correspondia às classes reacionárias, feudalismo, etc. e tal. Não. O fascismo foi um movimento dominado pelos grandes capitalistas. Quer dizer, ou seja, pelo setor mais moderno da economia capitalista. São eles que dão as cartas. Os outros participam. Porque, no final das contas, todos são contra-revolucionários. Mas os grandes capitalistas eles só querem ser reacionários no sentido político-social. Do ponto de vista econômico, eles querem impulsionar os negócios deles. É o imperialismo, é a conquista de novos mercados e tudo mais. Rui, as perguntas que eu vou fazer fazem parte da primeira parte da aula. Uma eu não sei se você já respondeu e já falou e eu não vi. Por que Portugal e Espanha faziam parte da Península Ibérica e os dois países falam línguas diferentes? E a outra porque você falou que o imperialismo representa a decadência. Hoje, os Estados Unidos é o país mais imperialista do mundo. Ele está próximo de entrar em decadência e virar um outro ainda? Bom, primeiro sobre a Península Ibérica, né? Portugal não é a única língua que existe na Península Ibérica. Há várias línguas aí. A mais importante delas, depois do português, é o catalão. Mas há outras línguas também. Quer dizer, não, o que a gente chama de espanhol, que mais propriamente a gente deveria chamar de castelhano, é a língua da província de Castilha, de Castela, né? Que acabou se impondo sobre todas as regiões. Mas ali há línguas que desapareceram e tudo mais. O português é uma que se sustentou principalmente no fato, né, que é o que dá sustentação à língua, na criação do Estado Nacional Português. Se Portugal tivesse sido dominado pela Espanha, é possível que o português se transformasse numa língua morta e todo mundo estivesse falando espanhol. E depois, né, o português foi ainda fortalecido pelo Império Colonial Português, principalmente o Brasil, né? No Brasil são 220 milhões de habitantes que falam português, o que transforma o português na quarta língua, se não me engano, mais falada do mundo. O português é mais falado internacionalmente do que o francês, o italiano e o alemão.
Se a gente para a gente ter uma noção, né, do tamanho da atividade colonial e tudo e cultural do povo da Península Ibérica, se nós somarmos o português com o espanhol, nós temos a segunda língua mais falada no mundo. Porque vários linguistas consideram que o português é uma língua bilíngue, né? Que ela é também, quer dizer, o português a ideia seria o seguinte: o português tem tudo que o espanhol tem, e é português. Então, são, na verdade, duas línguas. O espanhol não é assim. Se a gente considerar desse ponto de vista, eu não vou argumentar aqui a favor nem contra, então nós teríamos quase que uma língua única, português e espanhol. Seria uma espécie de universo linguístico único. E isso daí levaria a um conjunto de entre 800 e 900 milhões de pessoas. É uma língua que só seria menos falada do que o chinês. Não é o caso de ver o que está acontecendo lá, não? Bom, sobre a questão só um minutinho. Sobre a questão do imperialismo norte-americano, bom, primeiro vamos dar um outro exemplo. O maior império capitalista que existiu no momento de desenvolvimento do capitalismo, foi o Império Britânico. De todos os países imperialistas, a Inglaterra é o país mais decadente de todos. A economia inglesa é uma economia destruída e sucateada. A Inglaterra vive da especulação financeira, do controle que ela tem sobre o mercado financeiro, que é uma continuidade do Império Britânico, né? E mais parasitária do que o Império propriamente dito, porque isso aí é só dinheiro, é só especulação com dinheiro. Bom, os britânicos foram substituídos aí como grande império pelos norte-americanos. E a economia norte-americana é a mais decadente do mundo. Ela só não é mais decadente do que a própria Inglaterra. A gente vê isso daí. A eleição do Trump, ela se deu sobre a base do desmantelamento da indústria norte-americana, né? O Trump ele foi eleito no chamado cinturão da ferrugem, né? Onde estão as indústrias que fecharam. Por que existe esse fenômeno de fechamento de indústrias e tudo mais? Por que as empresas norte-americanas estão perdendo em competição com as empresas japonesas, europeias, chinesas e tal? Porque elas são uma economia, em geral, parasitária que não se renova. A única renovação que houve na economia norte-americana é nesses setores de alta tecnologia. Fora isso daí, que eles estão controlando. Fora isso daí, eles não têm... O controle deles é sobre uma parte da tecnologia e sobre as finanças. E o país está caindo aos pedaços. Essa aqui é a realidade. Os norte-americanos eles fazem um esforço muito grande para manter a indústria norte-americana competitiva em algum grau. Mas, na maior parte, ela não é competitiva, não. Você vê o caso das montadoras de automóveis norte-americanas. Já foram as maiores empresas industriais do mundo. Hoje elas estão todas falidas. Isso daí, inclusive, acentua a agressividade do imperialismo norte-americano, porque eles são obrigados a manter o controle monopolista de vários mercados, porque eles não têm condições de competir. E isso daí é um sinal claro de decadência. Decadência que se expressa também na política, em todas as áreas, né? A definição que você deu, Rui, da ditadura clássica,
me pareceu muito com a democracia, assim, com muitas aspas aí, da chamada Nova República que nós tivemos a partir de 85, é isso mesmo? Como é que... Desculpa, não entendi a primeira parte. A definição que você deu de ditadura clássica, Ah. antes da ditadura fascista, me pareceu um pouco com esse período chamado período democrático que nós tivemos entre 85 a 16. É isso mesmo? É um pouco parecido. A Nova República teve os governos menos... Não era um governo democrático, nenhum deles. O regime não era democrático. Era uma ditadura, né? Digamos assim, no sentido de que as eleições eram controladas e tudo mais, tinha uma série de características ditatoriais. Nos momentos em que o regime apresentou aí uma feição claramente ditatorial, essa ditadura era parecida com essa ditadura do Primo de Rivera. É o caso, por exemplo, do governo Arthur Bernardes, que governou o país sob estado de sítio, né? Agora, o Estado Novo já foi uma ditadura fascista. E a ditadura de 64, ela não ficou atrás do Estado Novo. Quer dizer, já há uma mudança, né? A chamada ditadura clássica, ela não é característica do século XX, né? Confundir, por exemplo, a ditadura militar argentina, brasileira, chilena com a ditadura clássica é um erro. Essas já são ditaduras com características fascistas. O governo do Primo de Rivera, embora fosse uma ditadura e tudo, era um piquenique perto do Pinochet. A minha pergunta é muito parecida com a do companheiro aqui, mas pelo que você falou da ditadura do Primo de Rivera, eu achei ela muito parecida com o atual governo do Bolsonaro, ou com outros governos aí da América Latina que são considerados democracias, né? A ditadura do Primo de Rivera é considerada historicamente como uma ditadura, mas as nossas democracias aqui não são consideradas ditaduras, embora, pelo menos pelo que você falou, eu tenha achado muito parecido com o que aconteceu com o Primo de Rivera na Espanha. E outra é que o governo formado após a proclamação da Segunda República, se ele já não era uma frente popular, porque foi entre o Partido Republicano e o PSOE. O problema do Primo de Rivera, de Bolsonaro, de fato, é muito parecido. A diferença formal seria, por exemplo, que o Primo de Rivera fechou o Congresso, estabelecia alguma margem de censura, etc. e tal. O Bolsonaro funciona com o Congresso. Agora, aí tem um problema complicado, que é o seguinte. No Brasil, o regime político ele tem um caráter bonapartista. Uma coisa que a gente vê que é muito lamentável nos democratas brasileiros, e em geral, né, no mundo, é que esses democratas eles não defendem nenhuma democracia. Eles defendem uma aparência de democracia. Por exemplo, um regime onde o presidente da República pode governar por decreto, ainda que parcialmente, como é o caso brasileiro, é um regime bonapartista. Quer dizer, ele não é acabadamente bonapartista, mas já você não poderia governar por decreto. O presidente da República, ele deveria fazer um projeto de lei e mandar para o Congresso e pronto. Se o Congresso aprovar, aprovou. Se não aprovar, não aprovou. Aqui não. Ele manda, depois manda de novo, depois manda de novo e tal, renova. Governa sem autorização do Congresso. Então é um regime de tipo bonapartista. No Brasil tem um monte de coisas que fazem do regime político democrático brasileiro uma miscelânea de tipos de regimes ditatoriais e autoritários. Por exemplo, a polícia militar já é uma coisa fascista. É uma coisa muito... Você sair por aí matando a população, matar
milhares de pessoas por ano, todo ano, a polícia, é pior do que um estado de sítio. Isso daí fica obscurecido porque os assassinatos da PM, eles não aparecem como coisas políticas. Então o pessoal fala, não, é criminalidade, exagero, excesso, aquela conversa mole que a gente conhece. Na verdade, não tem criminalidade, não tem exagero, não tem nada. Eles matam uma cota da população brasileira todo ano, sobe e desce, mas tem aquela cota média de assassinatos. Isso daí é um funcionamento, nesse aspecto, de um regime fascista, não de um regime democrático. Quer dizer, então nós temos essa misturada toda, e de fato, o Brasil, na verdade, nunca sai da ditadura, né? Os momentos em que o Estado de Direito, depois da ditadura, parecia existir mais firmemente, eram os momentos em que a classe operária brasileira estava mobilizada. Depois do governo FHC, que a classe operária entrou num refluxo de maneira definitiva, o regime ficou cada vez mais autoritário. E mesmo sob os governos do PT, que foram governos mais democráticos, o regime continuava evoluindo no sentido autoritário. Ele não mudou de rumo. Isso aí é uma coisa bem contraditória, mas é uma realidade. Quer dizer, enquanto Lula aprovava aí uma reforma social aqui, outra ali, o regime evoluía no sentido cada vez mais repressivo. Foi durante os governos do PT que surgiu a Força Nacional de Segurança, os UPPs, a Polícia Militar em todos os estados não mudou nada, o monopólio da imprensa, que é uma coisa totalmente ditatorial, não foi nem sequer arranhado. Muitas coisas, a legislação em vários aspectos piorou, apareceram muitas coisas repressivas aí. É um erro pensar que a evolução do regime político no Brasil, ela tem a ver simplesmente com o golpe de Estado de 2016. O golpe de Estado aprofundou todas essas tendências que existiam anteriormente, mas não a criou. É que o que acontece aqui é o seguinte, como o Brasil é um país muito grande e muito complexo, e também a ação da esquerda é muito despolitizada, muita coisa que é ditatorial não aparece, ninguém contesta. Por exemplo, o sistema eleitoral brasileiro é uma farsa total. Mas alguém ouviu alguma vez a esquerda criticar esse regime eleitoral? Nunca. As leis que são quase impossíveis de satisfazer para a legalização de partidos. O fato de que o TSE, toda eleição, ele inventa um conjunto de normas que não são nem lei para distorcer e manipular a eleição. Num ano você não pode usar a internet, no outro ano pode usar a internet, no outro ano não sei o que, no outro ano não sei o que lá. Toda hora um ano, no final das contas, quando você vai ver, você quase nem consegue fazer campanha eleitoral. Não pode botar faixa, não pode botar cartaz, não pode botar carro de som. Carro de som pode, mas se você estiver perto de 200 tipos de estabelecimentos que eles determinaram na lei, você não pode usar. Então, você pode usar, mas tem que ser assim, num descampado, aí onde não tem ninguém. A esquerda não fala nada, porque é uma esquerda completamente despolitizada. Bom, a gente vê, né? O extremo da despolitização total da esquerda, que leva a esquerda para posições absolutamente contra-revolucionárias, foi uma matéria que saiu aí da Conlutas, onde eles pediam que o ministro, o Goebbels, o secretário Goebbels, ele fosse preso porque ele é nazista. Quer dizer, tudo bem. Mostra que eles, aparentemente, né, embora eles não façam nada, eles são muito inimigos dos nazistas. Mas se você estabelece o princípio de que o cidadão pode ir preso porque ele é nazista,
Você abriu a porta para que o cidadão seja preso também, porque ele é comunista. Né? Quer dizer, é uma coisa despolitizada, oportunista, demagógica, e que acaba sendo profundamente contra-revolucionária. A esquerda toda é isso daí, querem prender, aumentaram as penas para o cara que ejaculou lá em cima da mulher no metrô. E aí tem o feminicídio, que também é crime hediondo. O que a esquerda transformou em crime hediondo no último período, que é uma, digamos assim, é uma obra hedionda da esquerda, ter criado tantos crimes hediondos. Então, quer dizer, a questão da democracia, ela vai evoluindo e a esquerda nem tem noção. Está navegando aí sem bússola, sem radar, sem nada. Não sei se eu me perdi na... Acho que não, né? Ah, sim, foi uma frente popular. Foi uma antecipação da Frente Popular de 1936. Isso aí aconteceu tanto na França como na Espanha. Porque o governo socialista com a burguesia foi um momento importante da crise política francesa em 1924. Eu mostrei aqui, né? Logicamente, como a gente mostra muita coisa, o pessoal não registra. De 1924 até 1926, na crise política francesa, existe um governo que é o governo do cartel das esquerdas. É o Partido Socialista e o Partido Radical. E na Espanha aconteceu a mesma coisa. São frentes populares num momento de crise menor, não num momento revolucionário. Mas elas são a base da formação das frentes populares posteriores. Trotsky, quando analisa a Frente Popular Francesa, ele fala que a Frente Popular Francesa é um cartel das esquerdas. Aí o Partido Comunista fica indignado porque o cartel das esquerdas tenha sido um fracasso e tenha sido muito criticado. Daí o Trotsky fala, não adianta vir com essa conversa. É a mesma coisa, é o cartel das esquerdas. Aqui também. A Frente Popular Espanhola é a ampliação do governo republicano socialista. A pergunta que eu tenho também é no sentido dessas perguntas sobre a ditadura tradicional. Uma das perguntas que eu ia fazer já foi contemplada. O que eu queria saber é o seguinte: se depois do fenômeno do fascismo, esse fenômeno da ditadura convencional ficou meio ultrapassado, digamos assim, porque, como foi dito, ela foi praticamente incorporada no regime democrático. A sua descrição da ditadura tradicional é uma quase descrição do regime político atual. Você não pode falar nada, não pode fazer nada. Aí eu queria saber se esse é um fenômeno que foi superado, digamos assim, pelo capitalismo, que ele não poderia ser, ele não funciona mais, porque... E aí isso aí seria substituído com essa tendência ao fascismo, a partir do momento que o fascismo foi colocado em prática a primeira vez, se esse fenômeno ele acaba perdendo o sentido, né, por causa dessa alta incorporação dele no regime democrático. Eu acho que nós temos que... Isso é muito importante mesmo, é uma discussão muito importante que causa uma confusão enorme no meio da esquerda. Né? Tanto que... Primeiro, uma explicação geral. A tendência da maior parte das pessoas, dos chamados democratas da esquerda, é de minimizar o problema. Então, todo mundo fala assim que fascismo... É uma coisa engraçada, se a gente for ver. O pessoal fala que, na maioria dos regimes fascistas, não são fascistas. Espanha não é fascista, Portugal não é fascista, né? O da França, de Vichy, não é fascista. Fascista mesmo seria o Mussolini e o Hitler. Mas aí, olhando o Mussolini, como ele é bem menos, digamos assim... sanguinário do que o Hitler, também não é. Ele que inventou o fascismo. Aí vem o teórico que fala também não é tão fascista assim. Né?
Então só o Hitler que seria fascista. Aí pega o Hitler e o cara fala assim, ele era louco. Então o fascismo é uma manifestação psicótica de um indivíduo na história. Esse é logicamente que é absurdo, né? Nós temos que ver a coisa de um ponto de vista mais objetivo, de um ponto de vista mais materialista. Bom, então o que acontece? Primeira coisa que nós temos que considerar. O desenvolvimento na história, ele não é circular. A coisa nunca volta ao ponto de partida. Uma coisa que é preciso entender quando for fazer qualquer tipo de análise histórica é o seguinte: as classes sociais aprendem da experiência histórica, o que impede que as coisas sejam reproduzidas exatamente da mesma maneira. Há uma evolução, né? Por exemplo, a classe operária foi pega de calças curtas aí pelo fenômeno do fascismo italiano e depois houve um fracasso das direções no fascismo alemão. Mas você vê que quando chega na Espanha, a classe operária não está... Ela já aprendeu que aquilo é um perigo. Aprendeu, foi uma lição com um custo político extraordinário. E a burguesia mais ainda, que é uma classe mais consciente, mais velha, que é uma classe que está no poder aí há muito tempo, né? Séculos. Ela também aprende dos acontecimentos. Então, por exemplo, nós precisaríamos ser muito ingênuos para acreditar que a burguesia mundial, imperialista, tendo tido a experiência do fascismo, voltaria ao regime político tal como ele era antes do fascismo. Não, de forma nenhuma. A burguesia, nos estados democráticos, incorporou tudo aquilo que foi possível incorporar ao funcionamento normal do regime. Polícia política. Só que quando o regime é democrático, a polícia política age com uma certa moderação. Mas, por exemplo, o FBI não é uma polícia política? É uma polícia política. Eles, por exemplo, eles vigiam as organizações de extrema esquerda, vigiam as organizações de esquerda, vigiam as organizações de extrema direita, as organizações religiosas. O que é isso? Uma polícia política. Como a situação permite agir de uma maneira relativamente encoberta, eles não exageram a ponto de você falar que aquilo lá é uma polícia política fascista, mas é o mesmo modelo. Quando você passar da democracia para o fascismo, a mudança que você vai fazer é só uma sintonia fina. Você vai dar a essa polícia, que está treinada e tudo mais, orientações para agir de uma determinada maneira e pronto. A Polícia Federal Brasileira é uma polícia democrática? Não. A Polícia Federal Brasileira, inclusive, incorporou todo o efetivo do antigo DOPS, que foi criado pelo regime fascista do Estado Novo e que sobreviveu até a época da ditadura de 64. E não foi desmantelada, não foi destruída, ela foi incorporada à Polícia Federal. As Forças Armadas, todas elas têm uma extrema doutrinação de extrema-direita. Essas Forças Armadas que estão aí no Brasil são as mesmas que torturaram e mataram sob a ditadura. Ela está aí pronta. Né? Ela está pronta para fazer a mesma coisa. Está perfeitamente preparada. Quer dizer, mesmo o regime democrático norte-americano, inglês, etc. e tal, ele já é muito mais um regime policial do que era antes da Primeira Guerra Mundial. Não existe mais aquele regime democrático. Né? Como a burguesia é obrigada a atuar com uma forma democrática, uma forma ditatorial, ter duas políticas o tempo todo,
para poder controlar as massas, eles mantêm um certo, digamos assim, um certo espaço formal de democracia. Mas o regime já não é verdadeiramente democrático. Dá para ver o que fizeram com esse Snowden, o que fizeram com o Assange. Isso aí não tem nada de democrático. Isso é uma ditadura. Então, quer dizer, se o regime democrático já incorporou uma série de coisas do fascismo, imagine você ter uma ditadura que já não tenha características fascistas. A única diferença vai ser a correlação de forças, mas não a estrutura de conjunto. Então, isso aí é muito importante levar em consideração. Rui, você tinha falado sobre o governo bienal, o reformulador, né? E que durante esse curto período ocorreu uma revolta popular. O que não ficou claro para mim é o que motivou, né, a classe operária a se rebelar contra o governo de esquerda. Não, a classe operária, pressionada pela... A tendência da classe operária é uma tendência revolucionária. Se as condições econômicas e políticas são favoráveis, ela evidentemente vai se mobilizar, né? Nós vamos ver que no caso espanhol, a classe operária espanhola, ela tinha uma organização sindical e política que era acima da média do que a gente encontra por aí. Mas não é só isso. Os regimes eram estáveis. Combinava-se a exploração dos trabalhadores. Veja que nós estamos falando de 1920, 1930. Em 1920, no Brasil, o trabalhador não tinha direito de nada. Na Espanha também não era muito diferente. Nós estamos naquela época em que a burguesia está começando a se dar conta de que ela precisa fazer concessões à classe operária para não perder o controle do regime. Tal a presença da classe operária dentro da sociedade. Então, as revoltas vêm daí, né? O regime estava sempre em crise, a economia sempre em crise, e a classe operária, como uma classe fundamental na sociedade, muito ativa, ela intervinha. Não há nenhum mistério de que isso aí acontecesse. Bom, vamos lá, algumas perguntas na internet. Tem duas perguntas sobre a Igreja Católica, vou ler as duas. Da Elizabeth Novi, pergunta se você vai falar sobre a importância da rigidez religiosa na Espanha, especialmente durante a Guerra Civil, e se a Igreja Católica mais ajudou o fascismo ou o fascismo que ajudou mais a Igreja. E aí tem do Cabra, pedindo para você falar sobre o poder da Igreja Católica na Espanha, a Inquisição, os carlistas e os movimentos populares anticlericais. A Inquisição, eu não falei porque não faz parte da abrangência do curso aqui. Agora, sobre a Igreja e os carlistas, nós vamos falar assim. Já pelo jeito, nós vamos falar disso aí amanhã, né? Nós vamos falar da extrema-direita, da presença da Igreja e tal. Bom, pergunta do Arthur Freitas. A crise capitalista de 29 enfraqueceu o governo de Primo de Rivera? Totalmente. Derrubou o governo. Da Silvia Lux. Se a classe operária espanhola estava bem armada, como o fascismo conseguiu avançar dessa forma? Ela não estava bem armada. Ela estava armada, mas não bem armada. A classe operária nunca está bem armada, né? Inclusive isso é usado como argumento pelas pessoas que são a favor do desarmamento, né? Como a classe operária está sempre mal armada, então por que não propor logo de uma vez o desarmamento e deixar ela desarmada, né? Agora, mesmo mal armada, nós vamos ver que eles conseguiram conter o golpe de Estado, né? Agora, uma coisa, só entrando nesse mérito, que sempre é bom falar disso daí, uma coisa é certa, se fosse a esquerda brasileira, o golpe tinha dado certo em aproximadamente 24 horas, porque todo mundo é pacifista. Como é que ia enfrentar o golpe?
René da Silva Bastos, eu queria agradecer o superchat dele. Ele diz saudações aos companheiros do PCO pela excelente discussão necessária e pergunta se o imperialismo está fazendo uso da solução fascista no mundo todo, na atualidade, e, portanto, se a luta de classe será intensificada, forçando a interação entre os companheiros dos 5 continentes. Bom, é fácil de ver isso daí, de responder isso. As milícias nazistas da Ucrânia, esses são nazistas, assim, até por... É nazista da aristocracia nazista, porque eles vêm da época do Hitler, né? Da época do massacre dos ucranianos e tudo mais.